passada eu comecei a pregar sobre uma parábola das que eu mais gosto na Bíblia. É a parábola do semeador. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Depois eu vou pular para o versículo 18. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, lendo os versículos de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Amém? O semeador ainda está semeando? O semeador semeou no seu coração essa semana? Semeou, com certeza. O semeador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto lançava a semente, aí é que vem. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, mas porque a terra não era profunda. 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem ouvidos? Seus ouvidos estão prontos para ouvir? Então ouça. Versículo 18. Jesus explica essa parábola. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Por cada semente, ele dá uma colheita de 100 sementes, 60 sementes e 30 sementes por cada uma das sementes semeadas no seu solo, no seu coração. Amém? Esta é a parábola do semeador. Vamos orar ao semeador? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir através do teu Espírito e nos fazer entender o que o Senhor quer nos ensinar. Assim como o Senhor sentou naquele barco à beira-mar para ensinar uma multidão, senta conosco aqui esta noite, Senhor. Toma primazia neste lugar, nesta manhã, e nos faz, Senhor, entender quais são os teus propósitos para a aplicação desta palavra nos dias de hoje, na vida de cada um de nós. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor, porque nós mesmos, eu mesmo, como homem, não posso expressar aquilo que o Senhor pode fazer. Então vem, Senhor, e
faz. Nosso coração hoje está disponível para multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Nos ajuda, Senhor, a sermos multiplicadores da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e que o povo de Deus diga amém. Amém? Antes de nós continuarmos a palavra, diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor vai semear no seu coração nesta manhã. O Senhor vai semear no seu coração. Irmãos, na semana passada eu falei que as parábolas são um meio muito eficiente de transmitir verdades. As parábolas podem ser criadas, pode ser uma imaginação, pode ser uma ilustração de um fato que acontece, como essa, ou pode mesmo ser uma parábola de algo que aconteceu e que se faz um correlato, como Natã fez com Davi certa vez, contando-lhe uma história, uma parábola, em função de algo que o próprio Davi tinha feito, para que Davi então pudesse entender a gravidade do que ele tinha feito. Nesse caso aqui, Jesus usa algo do cotidiano para ensinar aquelas pessoas que ali estavam. E as parábolas são boas, são uma boa ferramenta de ensino, porque elas nunca perdem o seu valor didático, o seu valor pedagógico. Elas sempre servem, em qualquer situação, elas servem para ensinar. Então eu queria que você percebesse que essas parábolas, a parábola do semeador, por exemplo, ela é utilizada há mais ou menos 2000 anos para ensinar. Há 2000 anos, cada parábola, cada porção do Novo Testamento, do Velho também, mas do Novo Testamento foi escrito a partir do ano 60, por aí. O Evangelho de Marcos foi escrito em 65, entre 60 e 65, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas desde que a parte do Novo Testamento foi escrita, essas parábolas, elas vão sendo úteis para o ensino. Então, há muito tempo, tem gente com o coração sendo semeado. Há muito tempo tem gente ouvindo o que a gente ouviu na semana passada e o que vamos ouvir hoje. Por isso é tão bom, é tão gostoso a gente estudar a palavra de Deus, mas as parábolas têm um sabor especial, têm um tempero especial. Essa parábola do semeador fala que o semeador saiu a semear. E essa parábola mostra que o semeador é o mesmo. E o semeador aqui se refere à pessoa de Jesus. O semeador é o mesmo, o semeador é sempre o mesmo. O semeador ainda continua semeando. Amém? Na parábola também, mostra que a semente é uma só. A semente foi semeada em 4 terrenos diferentes, mas a semente era uma só. E a semente é a palavra de Deus. A semente é o ensino da palavra de Deus. Durante a mensagem eu vou abrir um pouco mais esse leque, porque a palavra dizer que a semente é a palavra de Deus é algo bastante amplo, porque aqui dentro da palavra de Deus existem muitos ensinamentos. Você pode receber a semente e então ser ensinado a não matar. Mas você também pode receber a semente e ser ensinado a amar profundamente, a amar inclusive os seus inimigos. Então você pode, com a mesma semente, ter muitos frutos, ter muitas aplicações. A gente vai abrir um pouquinho essas aplicações durante o exercício aqui do estudo dessa parábola. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. Os terrenos, as terras é que são diferentes. E essas terras falam do nosso coração. Essas terras, esses terrenos, falam da maneira que o nosso coração está para receber a semente. Cada coração está de um jeito, cada terreno é de um jeito. E a gente começa a olhar, a ler esse texto e olhar para dentro de nós mesmos e ver como está o nosso terreno, como está o nosso coração, que tipo de terra é a nossa para receber a semente. Como está a nossa terra para receber a semente que o semeador está sempre a lançar? Que o semeador vai lançar ou está lançando mais um pouco nesta manhã.
O primeiro terreno que a parábola do semeador fala, e eu falei sobre ele semana passada, quero só dar uma releitura bem rápida. O primeiro terreno é aquele que está à beira do caminho. E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e algumas sementes acabaram sendo lançadas à beira do caminho. E eu mostrei que esse à beira do caminho era nos cantos de um caminho que tinha sido traçado entre duas partes de plantação. Entre uma plantação de cevada, por exemplo, ou de centeio, e outra plantação de trigo, haviam caminhos. E enquanto o semeador saía a lançar as sementes, algumas dessas sementes caíram à beira do caminho. E eu mostrei que esses caminhos geralmente tinham a sua terra embrutecida, a sua terra estava pisada, a sua terra estava socada, a sua terra estava dura demais. A semente não penetrava, mesmo que se lançasse semente, que se jogasse água, que chovesse, mas naquele tipo de caminho, naquele tipo de terreno, aonde o coração está socado, aonde o coração está pisado, aonde o coração está sofrido, fica muito difícil da palavra ser plantada, da semente ser plantada e de germinar algo. E aí Jesus nos ensina que à beira do caminho, as aves do céu vêm e logo comem a semente que foi lançada. E assim acontece com o nosso coração. Quando o nosso coração está endurecido pelas lutas da vida, quando o nosso coração está pisado, quando a nossa vida está pisada, muitas das sementes que o Senhor lança sobre nós, sobre a nossa vida, muitas das virtudes da palavra que são lançadas sobre a nossa vida em forma de semente, vêm as aves, que no caso simboliza a própria ação do diabo, vem o diabo e rouba a semente do que foi lançado no nosso coração. E aí eu lembrei a você de quantas e quantas vezes você já veio à igreja, ouviu uma palavra que mexeu contigo, você percebeu que o semeador lançou a semente, você percebeu que a semente caiu no seu solo, no seu coração, só que o seu coração está endurecido, o seu coração está sofrido, o seu coração está distraído. E aí aquela semente, você sai ali da porta, na primeira esquina ou dentro do ônibus, algo vai e rouba a sua semente. Quando você chega em casa, algo vai e rouba a sua semente. Nós precisamos ter atenção para que o nosso coração não fique endurecido a ponto de não receber as sementes que Deus lança no nosso coração. Amém, povo de Deus? O segundo tipo de solo que a Bíblia aponta é um solo rochoso. E esse solo pode ser de rochas muito grandes ou de rochas menores e múltiplas. De rochas, diria, grandes, mas múltiplas. Essa é a ideia que eu prefiro, de rochas grandes e várias rochas. E a Bíblia diz que sobre essas rochas existe terra, mas existe somente uma faixa estreita de terra, uma faixa fina de terra. Então a Bíblia diz que o semeador, quando sai a semear, e quando a semente cai numa terra cujo solo é rochoso, ou seja, a terra é superficial e por baixo da terra existem muitas rochas, a Bíblia diz que essa semente, ela é recebida com alegria, que a pessoa recebe a palavra de Deus com alegria, mas que essa semente chega até a germinar, só que essa raiz não é profunda. E quando o sol sai, quando o sol aquece, essa raiz que brotou uma plantinha, que não cresceu muito porque a raiz não é funda, que não cresceu muito porque a terra é pouca, que não cresceu muito porque existem muitas pedras por baixo, logo que essa planta nasce, o sol vem e queima a planta, que destrói aquilo que foi semeado e aquilo que chegou a germinar, aquilo que chegou a crescer.
aquilo que parece que ia nascer uma linda planta, só que o sol, os problemas da vida queimaram aquela planta que começou a nascer cheia de alegria. E também, amados, as pedras que estavam por baixo, o solo rochoso, também prejudica, porque a raiz não pode se aprofundar nas pedras. A raiz só pode se aprofundar aonde tiver terra. E aí eu lembrei, fiz uma associação e quero lembrar você de novo, que esse terreno rochoso são corações que têm uma terra superficial, que têm uma alegria superficial, que vivem um cristianismo superficial. Mas por baixo desse pedaço de terra existem muitas rochas, muitas coisas antigas, muitos problemas de muitos anos, muitas rochas que ainda não foram esmiuçadas, muitas coisas que já deveriam ter sido quebradas, destruídas, arrancadas, mas ainda não foram. Existem corações assim. Existem corações que precisam passar por uma cura interior, uma cura do seu coração, para que essas rochas sejam removidas. Meu amado, minha amada, se a tua terra é superficial, se existem rochas por debaixo da terra, está aqui um hoje, que é o dono de todo o universo, é o dono de todas as pedras, é o Deus de todo o poder, e que pode arrancar todo tipo de pedra de debaixo da sua terra, de debaixo do seu coração, todo impedimento que há para as suas raízes crescerem, se aprofundarem e então brotar uma boa planta, botar uma bela planta. Amém, amados? Há alguém aqui hoje que pode arrancar do seu coração as pedras da vida. Eu dizia que essas pessoas que vivem e que mantêm essas pedras são pessoas que acabam por ter uma vida superficial. São pessoas com relacionamentos interpessoais superficiais. São pessoas com um amor superficial. São pessoas com uma devoção a Deus superficial. São pessoas com um testemunho superficial. São pessoas com um cristianismo superficial. Nós precisamos não viver um cristianismo superficial, mas sim um cristianismo aprofundado na palavra. E se você crê nisso, diga um amém aí. Amém? O terceiro solo que nós vamos começar a falar a partir de hoje é o solo cujas sementes caíram entre os espinhos. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 13. O versículo 7 nos mostra esse solo. Mateus 13, 7. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, que cresceram, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então Jesus está dizendo aqui que há um outro tipo de terreno, que é um terreno bom para plantio, que é um terreno que recebe bem a semente, mas é um terreno que tem muitos espinhos. E Jesus está dizendo aqui, e isso é muito interessante de você e eu percebermos, que as plantas crescem, mas que os espinhos também crescem. As plantas que o Senhor semeia, as sementes que o Senhor semeia, elas crescem em você. Mas os espinhos, tome cuidado, porque os espinhos também crescem. É importante você frisar, você entender isso. E Jesus está dizendo que a planta crescia, mas que os espinhos também cresciam. E então, conforme os espinhos cresciam, eles acabaram por sufocar. É a palavra que Jesus usa. Aqui na NVI, pelo menos na versão NVI, a palavra é sufocar. E acabam sufocando aquilo que foi plantado em você pela pessoa de Jesus. As sementes que foram lançadas na sua vida. Os espinhos acabam por sufocar. Jesus explica
essa ilustração no versículo 22. Vire a página aí da sua Bíblia, se for preciso. No versículo 22 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Vou repetir para você poder entender. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação com as coisas desta vida e o engano das riquezas e a sufocam, tornando-a infrutífera. Irmãos, que palavra! Jesus fala que os espinhos são identificados. Jesus identifica esses espinhos para nós. E quais são os espinhos que ele identificou? São dois. O primeiro grupo de espinhos que Jesus identificou é a preocupação com as coisas desta vida. E o segundo grupo de espinhos que ele identificou para nós é o engano das riquezas. Jesus fala para a gente que as sementes que ele semeia são até germinadas em alguns corações, mas alguns começam a brotar, começam a sair do solo do coração, mas alguns corações estão tão preocupados, estão tão envolvidos com as preocupações desta vida, estão tão preocupados com o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua faculdade, suas atividades, seus interesses, seu futuro, o que está ao seu redor. As preocupações são tantas que acabam por sufocar a fé, acabam por sufocar aquilo que brotou, acabam por sufocar as coisas boas que elas próprias têm, acabam por trazer frustração, por trazer amargura, por trazer falta de perdão, por produzir tristeza em ver que a sua vida não evolui, mas talvez não evolua por causa exatamente dos espinhos, amados. Talvez não evolua porque as coisas que começaram a crescer em nós acabaram por serem sufocadas dentro do nosso coração, exatamente pelas preocupações desta vida e pelo engano das riquezas. Tinha tanta coisa para crescer, essa árvore que foi plantada, essa semente que foi plantada, tinha tanta coisa para frutificar, mas ela ficou sufocada pelos espinhos. Jesus está falando aqui sobre valores. Sobre valores. Nós vivemos numa sociedade com valores totalmente distorcidos e muitas vezes invertidos. Nós acabamos de passar por uma conferência aqui no Rio, aonde pessoas, para chamarem a atenção para o seu pensamento, para a sua ideologia, mulheres tiraram a blusa para poder chamar a atenção para si mesmas, para a sua ideologia, precisaram apelar para então chamar a atenção para aquilo que talvez elas nem tenham razão. A argumentação não era o suficiente para demonstrar a razão, elas precisaram chamar a atenção de modo apelativo. Nós vivemos hoje dias em que as mulheres que têm a essência de mãe e têm a bênção de Deus de poderem estar ligadas aos seus filhos através do seu próprio corpo e do próprio cordão umbilical. Algumas dessas mulheres, estimuladas por grupos nada feministas, nada dignos, elas lutam para terem, entre aspas, direitos reprodutivos, que na verdade é direito a homicídio, é direito a poder abortar os seus filhos. Nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias, eu essa semana vi um programa de TV
do estilo policial, na Bandeirantes, Polícia 24 horas, alguma coisa assim. É isso mesmo? Eu estava na minha sala, mexendo no computador, e aí estava passando. E eu vi, estava lá passando um menino de 16 anos, que bateu na mãe, que bate na mãe, a polícia foi chamada porque ele batia na mãe com socos, com pontapés. Isso tudo movido por drogas. Ele começou fumando maconha, depois começou a cheirar cocaína e já estava começando a usar crack. E ainda há pessoas que querem a liberação da maconha. No Uruguai está para ser aprovada uma lei onde o próprio governo vai vender 40 cigarros de maconha por mês para cada usuário. Nós vivemos dias em que os valores estão completamente invertidos. Isso eu estou dizendo assim rapidamente, mas eu poderia enumerar aqui vários valores. Os valores invertidos, porque as pessoas estão preocupadas demais consigo mesmo, com os seus próprios planos. As pessoas estão preocupadas demais com a sua riqueza, com a sua prosperidade, e acabam por abrir mão de alguns valores. Por isso tanta corrupção, por isso tantas pessoas sendo corrompidas. E quando a gente fala de corrupção, a gente pensa nos políticos, no governo, onde também há muita corrupção. Mas também há muita corrupção no nosso dia a dia. Quando você aceita um troco a mais e não o devolve, você está aceitando a corrupção que Satanás está te fazendo. Quando você pega uma caneta do seu trabalho e leva para casa e não a devolve, você também está sendo corrompido por uma tentativa de Satanás de fazer você roubar uma caneta. Amados, nós reclamamos dos corruptos, mas nós também não podemos abrir mão dos nossos valores de honestidade, de integridade, de sermos pessoas santas, porque há um Deus que nos olha dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, e Ele nos guarda, mas Ele também zela pela nossa vida. E se você entende isso aí, diga um amém. Amém. Nós vivemos dias em que a fé, a sua fé, a minha fé, ela é colocada diariamente em xeque. Quantos de nós já não sofreram zombarias porque são cristãos? Eu acho que todos aqui. Você é crente, você é Bíblia, você vai dar dinheiro para pastor, você vai lá para fazer isso. Você agora virou fanático. Quantos de nós já fomos zombados por causa disso? Esses espinhos, essas situações que agravam a nossa vida, são colocadas dia a dia, porque os valores da humanidade estão invertidos. A Bíblia é constantemente colocada em xeque. Essa semana que passou, ainda pastor, mas totalmente apóstata, fora das Escrituras, disse que a Bíblia não é um livro de Deus, é um livro de homens. Ele colocou em xeque a inerrância da Bíblia. E amados, eu quero lembrar a você que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém, amados? Repita comigo: a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Que tentam tirar a inerrância, porque tentam tirar a inerrância da Bíblia, porque a hora que conseguirem argumentar com alguém que a Bíblia não é inerrante, que ela contém erros, então fica mais fácil retirar os versículos que condenam o homossexual, que condenam o adúltero, que condenam o homicida, que condena aquele que não ama seu irmão. Fica fácil retirar aquilo que me incomoda. Mas quando eu declaro
que ela é inerrante, que ela não contém erros, e como diz Paulo a Timóteo, aliás, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Quando eu digo que toda a Escritura é inspirada, então eu tenho que me submeter a ela, e não ela tem que se submeter a mim. Mas os valores do mundo são colocados para nós muito fortemente. As agressões teológicas, as agressões filosóficas são muito fortes, e cada vez mais fortes serão. Os espinhos, diz a palavra que os espinhos cresceram, e os espinhos continuam a crescer, os espinhos vão continuar crescendo. As pessoas não têm mais tempo para Deus. As pessoas não têm mais tempo para Deus. Como o pastor Gilmar falou na hora dos avisos, as pessoas não querem abrir mão do seu tempo para vir à escola dominical. As pessoas também não querem abrir mão do seu tempo para vir ao culto da manhã. Glória a Deus porque você está aqui esta manhã. As pessoas não sabem o que perdem. Perdem semente. E essas sementes vão germinar na sua vida que está aqui, vão crescer e vão dar muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um, porque o Senhor ainda está semeando. Mas o Senhor não está semeando em quem está dormindo nessa hora. O Senhor não está semeando em quem reservou o domingo de manhã para lavar a sua roupa, para arrumar a sua casa, porque domingo ele é o dia do Senhor. A primazia, a prioridade precisa ser estar na casa do Senhor, estar servindo ao Senhor, estar orando ao Senhor, estar meditando na presença do Senhor. As preocupações da vida, não há mais tempo. As pessoas precisam de provisão, de prosperidade. Mas, amados, não há provisão, não haverá prosperidade, não haverá um sucesso no seu futuro, não haverá paz na sua casa, se primeiramente você não buscar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que muitas pessoas que são crentes, que estão na igreja, de vez em quando passam por situações em que se sentem sufocadas. É porque os espinhos da vida cresceram e elas nem se deram conta. É porque o domingo, o tempo para Deus no dia a dia, de segunda a sexta, já não existe mais para elas. É substituído por qualquer outra coisa. Os projetos pessoais muitas vezes funcionam como espinhos, sufocando a semente de Deus na vida da gente. E isso gera frustração. Sabe por quê, amados? Tenha projetos, sonhe. Ontem eu celebrei aqui os 15 anos da Larissa, da filha da Joyce. Eu estava dizendo para ela: minha filha, sonhe, tenha projetos. Quem aqui já passou pela idade de 15 anos? Ah, só vocês? Vocês já nasceram grandes, é isso? Os outros já nasceram com seus 30, 40, 50. Já nasceu pronto. Ah, o pessoal nem lembra mais, é isso? Você nem lembra mais de quando tinha 15 anos. Com 15 anos, a gente tinha, ou tem, quem tem 15 anos, ou nessa faixa, um monte de sonhos, um monte de projetos. Ontem eu mexi com ela falando do príncipe, do grande amor da vida dela, e ela deu um sorriso de orelha a orelha. Claro, um monte de sonhos, um monte de projetos, e é bom que você tenha sonhos, é bom que você tenha projetos, mas não esqueça de colocar a pessoa de Deus nos seus projetos e nos seus sonhos, porque Ele é o abençoador. Seus projetos, seus sonhos, sua família, seu trabalho, seu futuro, sua prosperidade não tende a crescer se você não colocar Deus nos seus projetos. Ah, pastor, mas tem muito ímpio aí próspero. Sim, mas próspero num aspecto da vida.
em outro aspecto da vida, você pode verificar que ele tem muitas frustrações. Se você quer ter uma vida plena, uma vida e vida em abundância, coloque o Senhor no meio dos seus projetos. Tire os espinhos, amados. Corte os espinhos e deixe a sua planta crescer na presença do Senhor. Amém, povo de Deus? Seus projetos precisam estar na presença de Deus. Se você não se atentar para isso, de que as plantas de Deus crescem, mas que podem estar num terreno cheio de espinhos, e que os espinhos também crescem, se você não se atentar para o crescimento dos espinhos, que geralmente aparecem ao redor da nossa vida, você corre o risco de ficar sufocado. Você corre o risco de ter os seus sonhos sufocados, porque antes Deus estava gerando algo muito bom, mas a nossa distração, a nossa correria do dia a dia faz isso, faz com que alguns espinhos possam vir a tentar sufocar os projetos de Deus para a nossa vida. Mas eu queria dizer uma coisa a você: os espinhos são para serem cortados. Amém? Os espinhos que existem são para ser cortados. Deus deseja que você mesmo corte os espinhos. Não é o Senhor que vai cortar os espinhos, como o pastor Gilmar também falou aqui antes. Não é o Senhor que vai dar crescimento a você. O Senhor te dá a semente, mas quem cuida do terreno, quem cuida do seu coração, quem enche o seu coração, quem corta os espinhos, é você, meu amado, é você, minha irmã. Somos nós que precisamos cortar aquilo que sufoca o que Deus tem plantado no nosso coração. E quanto mais cedo a gente cortar, mais confortavelmente o que Deus plantou vai brotar. É preciso cortar a prioridade com as coisas seculares. É preciso cortar que a tua prioridade é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada no final do dia. Você pode perceber, amados, que o ritmo que fazem a gente empreender é um ritmo tão veloz que você corre o dia inteiro e chega no final do dia, ainda tem um monte de coisas para fazer que já estão pendentes para o dia seguinte. Esse é o capitalismo selvagem. Esse é o ritmo do século 21. Organize a sua vida e tire os espinhos, senão eles te sufocam, senão eles acabam por matar as virtudes que você tem. Segunda questão nesse corte dos espinhos é que a busca capitalista desenfreada pelo conforto e pelo crescimento financeiro em todo tempo precisa ser administrada e muitas vezes cortada. Abra um texto bíblico comigo em 1ª carta a Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Primeira Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 12. Timóteo 6, 6 a 12. De fato, a piedade com contentamento, ela é grande fonte de lucro. Piedade é a pessoa que se devota a Deus, é uma pessoa pia, é uma pessoa devotada a Deus, é um discípulo de Deus, no sentido de que estar querendo sempre aprender de Deus. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Preste atenção agora, irmãos. Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação,
em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém, amados? Que texto, hein? É um texto que vai ser difícil de você ouvir sendo pregado na televisão. É um texto que vai ser difícil você ouvir sendo pregado em algumas igrejas. Porque hoje vivemos, até mesmo dentro de algumas igrejas cristãs, nós vivemos uma época em que o capitalismo desenfreado, ele é estimulado, em que a busca pelas riquezas, ela é estimulada. Mas Paulo diz a Timóteo que a piedade com contentamento, ela é grande fonte de lucro. Paulo está dizendo assim: amados, se você tiver o suficiente, se você tiver o que comer e o que vestir, ou seja, se você tiver dinheiro para viver uma vida digna, viva feliz com isso. Porque aqueles que querem ficar ricos correm o risco tremendo de abrir mão dos seus melhores valores por causa do dinheiro, porque o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. É o que a Bíblia diz a respeito daqueles que querem ficar ricos. Versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Amados, eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro, mas nós não podemos precisar de dinheiro a tal ponto que a gente se destrua, que a gente destrua os valores mais altos que existem dentro da nossa vida. Você não pode e não deve abrir mão dos conceitos que Deus semeou no seu coração por causa do excesso de trabalho, por causa do excesso de busca por um crescimento financeiro. Meu amado, o Senhor, Ele dá a você enquanto você dorme. Meu amado, o Senhor veste o lírio dos campos, Ele vai vestir também você. Oh, meu amado, o Senhor dá o alimento para as aves, Ele vai dar alimento para você também. Nada vai faltar na tua vida, nada vai faltar na tua casa, porque o Senhor é o nosso provedor, é Ele o nosso Jeová Jireh. É Ele o nosso Jeová Jireh. Confie no Senhor, confie no Senhor, não confie nas riquezas. As riquezas são espinhos, podem se tornar espinhos. Nem todo rico é desviado das coisas de Deus, mas as riquezas podem gerar espinhos, podem gerar desvios. Paulo está dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso. De nada adianta você ter crescimento financeiro se você não crescer por dentro, se Cristo não crescer em você. De nada adianta você ter crescimento financeiro e profissional se Cristo não crescer dentro de você. Cuidado para você não se tornar um espinheiro. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja uma semente que dê 30, 60 e 100 por um. Mas há pessoas que, mesmo semeadas pela palavra de Deus, acabam por se desviar da palavra e se tornarem somente um espinheiro. Espinheiros têm algumas características. A primeira delas é que espinheiro não dá frutos. Espinheiro não dá frutos. Você não vai ver um espinheiro dando frutos. Espinheiros não dão flores.
Eu não estou falando de flores que têm espinhos, eu estou falando de espinheiros. Eles crescem, mas são secos, um caule seco, e não dão flores, não dão frutos. Espinheiros não dão sementes, mas se alastram. Espinheiros se alastram. E tome cuidado também, porque um espinheiro não permite que ninguém chegue perto dele. Uma pessoa que está vivendo cercada por espinheiros não permite que ninguém chegue perto dele. Ela coloca espinhos para se defender. Uma das formas de defesa é colocar espinhos. O espinheiro cresce, mas é infrutífero, só serve para sufocar e para ferir. Então o plano de Deus não é que você seja um espinheiro, o plano de Deus é que você seja uma árvore que dê muito fruto. E se você entende assim, diga glória a Deus. O quarto terreno está no versículo 8, Mateus 13, 8. O quarto terreno é o terreno ideal. Outra parte das sementes caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ei, terreno bom, né? Terreno que a gente não, que o semeador lança a semente e que a semente logo germina. Um terreno bom, um terreno que dá muito fruto. Essa terra, amados, é uma terra profunda, é uma terra fértil, é um coração fértil, é uma terra adubada, é uma terra tratada, é uma terra sem rochas e sem espinhos. Essa é a terra tratada por Deus. Essa é a terra de um coração tratado por Deus. Essa é a terra ideal. A diferença entre os graus de multiplicação 30, 60 e 100 por um dizem respeito a duas coisas: a vontade de Deus e ao tipo de semente. De acordo com o tipo de semente, você vai ter um retorno maior ou menor. Por exemplo, se você plantar um grãozinho de milho no seu terreno, lá na sua terra, no seu coração, ou numa terra que você plante aí num pedaço de vaso, ou num terreno qualquer. Se você plantar um grão de milho, vai nascer um pé de milho que vai crescer e vai dar várias espigas de milho. E ali você vai ter mais de 100 grãos por um grão. Se você plantar uma sementezinha de girassol, quando eu era jovem, pequeno, lá em Barbacena, lá em casa tinha um papagaio, e a gente dava girassol para o papagaio, e de vez em quando as sementes de girassol, ele mesmo ao comer no pote, ele jogava e caía em vasos de plantas da minha mãe. Aí de repente, sem a gente perceber, lá vinha nascendo um caule de girassol, e ele crescia e ficava muito bonito. Eu acho o girassol uma flor muito linda, não é? Mas dentro da flor do girassol, você tira várias sementes de girassol. Talvez não 100, mas talvez 60. Outras sementes vão dar mais ou menos frutos. Então, a colheita depende da semeadura, do tipo de semente, do momento em que está sendo plantada. Se o solo é bom, uma coisa você pode estar certo: se o solo é bom, vai crescer e vai germinar, vai produzir e vai multiplicar. Há sempre uma semeadura maior a ser feita. Você crê nisso? Diga um amém. Já pensou você semear um grão de milho, crescer o pé de milho, você tirar as espigas, debulhar as espigas, pegar todos aqueles grãos de milho, mais de 100, e voltar a plantar? Mais de 100 pés de milho vão crescer, e cada um deles vai dar mais 100 sementes.
Irmãos, no próximo sábado, nós vamos ali para a praça, em nome de Jesus, jogar semente no coração das pessoas, e eu profetizo em nome de Jesus, que as sementes que vão ser semeadas, vão frutificar a 30, vão frutificar a 60, vão frutificar a 100 por um. É preciso semear, e é preciso deixar crescer. É preciso que isso seja multiplicado. Talvez um dia alguém tenha, talvez não, certamente um dia alguém falou do amor de Deus para você, alguém falou de Jesus para você, e você então entregou sua vida para Jesus, e depois disso você falou, através do seu próprio testemunho, de Jesus para alguém, e essa pessoa também se converteu. Você está dando fruto, e você precisa dar cada vez mais fruto, porque o Senhor chamou você para dar frutos. Se você concorda com isso, diga amém, meu amados. Diga para a pessoa do seu lado: Deus te chamou para dar fruto, e muito fruto, muito fruto. Talvez você pense que todos nós temos essa terra, seria o ideal. Já pensou aqui? Se essa semente que está sendo lançada sobre você, você pudesse falar sobre essa parábola do semeador para mais 100 pessoas, como seria bom? Como seria bom? Se além de você falar para 100 pessoas, ou diferentemente disso, se essa semente mudar o teu coração, mudar a tua forma de pensar, de maneira que você venha a abençoar 100 pessoas, de uma forma ou de outra. Já imaginou? O fato, irmãos, é que os nossos corações oscilam. A verdade é que o nosso coração oscila. Tem horas, tem dias que nós estamos com o nosso coração como terra fértil. Espero que hoje o teu coração esteja assim, como terra fértil, que abriga a semente. Tem dias que nós estamos cheios de espinhos. Tem épocas que nós estamos com um monte de preocupações, e que se a gente bobear, a semente que o Senhor planta, ela acaba sendo sufocada. Quando você estiver cheio de espinhos, traga uma tesoura santa para cortar o espinheiro pela raiz. Traga uma tesoura santa. Tem horas que a gente deixa as pedras entrarem debaixo da nossa terra, e então aquilo que a gente ouve não consegue criar raiz. Meu amado, nessas horas você precisa ajoelhar e pedir para o Senhor tirar as pedras do pecado, as pedras da dor, as pedras da amargura debaixo de você, de dentro do seu coração, e deixar aquilo que o Senhor está semeando crescer, multiplicar e dar frutos. Tem outras horas que a gente está se sentindo pisado, que o nosso coração está dolorido, que a gente está fechado, que nem uma terra à beira do caminho. Muita gente já passou por cima dela e a triturou, a socou, bateu. O solo está batido, e abatido. Nessas horas é preciso pedir para Deus passar o seu bálsamo, o seu arado, mandar a chuva para revolver a terra, para a terra voltar a ficar seca, porque a terra da beira do caminho é composta dos mesmos elementos da terra que é fértil e da outra terra que é fértil. O problema é que ela está muito surrada. Nós oscilamos de terras, e nós precisamos estar atentos a que tipo de terra nós estamos. Uma terra boa é uma terra arada, é uma terra revirada. Na semana passada eu falei, eu vou voltar a falar, que um arado, não sei se alguém aqui já viu como é que se ara uma terra. Um arado é uma ferramenta grande, maior do que um carrinho de mão, e é puxado por uma junta de bois, geralmente uma junta de bois, e ele entra com um bico afiado, fazendo um V,
ele entra no meio da terra e rasga a terra. Os bois puxam o arado, que é uma ferramenta pesada, e vai rasgando a terra com a finalidade de revirá-la, de trocar a superfície da terra, de abrir um caminho para que as sementes sejam lançadas. Uma terra boa é uma terra arada, é uma terra revirada. É por isso que o Senhor deixa de vez em quando você ser cortado, você ser arado, você ter problemas que revirem a sua terra, e então você logo depois está pronto, está pronta para uma nova semeadura do Senhor na sua vida. Os problemas da vida, eles tratam o nosso coração. O Senhor trata o nosso coração durante os problemas da vida. Uma terra boa é uma terra adubada com o Evangelho. Terra boa é terra adubada, e o adubo é o Evangelho. O Evangelho precisa ser um hábito de vida constante no seu dia a dia. O Evangelho não é só a palavra, mas o Evangelho é a vivência da palavra. O Evangelho é a prática da palavra. A palavra, a vivência da palavra, ela aduba a sua vida. Vou te dar um exemplo bem claro para você entender. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos encerrar a nossa reunião, mas o culto não acaba, meu amado. Nós não vamos acabar o culto, porque nós precisamos estar a todo momento em presença diante do Senhor, cultuando o Senhor. Nós não paramos de cultuar o Senhor, porque Ele é digno do nosso culto, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Nós precisamos ter uma vida de culto. Você não vem à igreja somente para cultuar, você vem à igreja para cultuar junto com os seus irmãos, porque a sua vida precisa ser uma vida de culto. O seu comportamento aqui durante o culto só reflete o que a sua vida é lá fora. Só reflete isso. Se você chega aqui e chora, é porque você tem chorado na presença de Deus. Se você chega aqui e levanta suas mãos para adorar, é porque você em casa é um adorador. Se você chega aqui e canta da sua melhor maneira, da sua melhor forma, é porque você está celebrando ao Deus que você serve dia após dia, com as melhores canções que você pode cantar. Se você oferta, é porque você está administrando o seu dinheiro de maneira que você sabe que quem te deu o seu salário, o seu sustento, a sua aposentadoria, seja lá a forma que for de você receber o seu dinheiro, quem te providenciou recursos foi o Senhor dos Exércitos, e é Ele quem te sustenta. É por isso que ofertamos, é por isso que confiamos nele, é por isso que dizimamos. Porque o nosso dinheiro não é só nosso, é do Senhor, e Ele dá a nós para que nós o utilizemos, primeiro para a glória dEle. O seu culto aqui é reflexo do seu culto em casa, da sua vida de culto. Terra boa é terra regada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz chover, Ele abre as janelas do céu e faz chover sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é quem rega a semente. O Espírito Santo é quem encharca a sua terra para que a semente cresça. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, meu amado. Abre o seu coração para o Espírito Santo. Abre o seu coração para o sobrenatural. Abre o seu coração para o que Ele quer fazer. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Nós não somos donos do Espírito de Deus, mas o Senhor, Ele é o nosso dono. Deixa o Senhor regar a tua terra. Deixa Ele encharcar a tua terra. Deixa no seu interior fluir rios de água viva. Que a semente que o Senhor tem lançado sobre a sua vida encontre a água do Espírito Santo de Deus. Se você recebe isso, diga um aleluia. Terra boa, terra fértil, é terra fincada pela profundidade na palavra de Deus. Eu tenho ascendência portuguesa, meus pais são portugueses,
E eu morei 1 ano e 5 meses em Portugal, quando eu era criança pequena. Lá em Portugal tem uma cidade chamada Barbacena. Estou brincando. Eu morei 1 ano e meio lá. E meu avô era da roça. Ele era roceiro mesmo, ele era agricultor. E nós morávamos na cidade, uma cidade chamada Aveiro. E meu avô morava no interior, na roça. E eu me lembro de poucas coisas, porque eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos. Mas uma das coisas que eu me lembro bem é que meu avô, depois da terra arada, e eu me lembro do arado do meu avô, depois da terra arada, ele vinha com um cabo, tipo um cabo de vassoura, um pedaço de pau meio arredondado. Ele ia e dava uma estocada na terra, mais ou menos de metro em metro, ou a distância que ele queria, de acordo com o plantio que ele ia fazer. Ele ia e fazia um furo na terra, um furo de mais ou menos 30 centímetros, 20 ou 30 centímetros. Ele ia e furava a terra, e mais 1 metro furava, mais outro metro e furava, isso por uma extensão muito grande. E a minha avó, ou a minha mãe, ou alguém, ia por trás, atrás dele, como se fosse uma linha de produção, ia por trás dele, ia colocando a semente exatamente no buraco aonde ele tinha fincado. De vez em quando, como disse a palavra do semeador, de vez em quando a semente caía fora do buraco, mas geralmente era colocada mais no profundo. Geralmente era colocada mais fundo um pouquinho do que a superfície já revirada da terra. E depois dessa pessoa colocar a semente, vinha uma outra pessoa por trás com o pé ou com a enxada e cobria a semente. Essa profundidade que eu estou alegando, que eu estou mostrando para você, é a profundidade na palavra. Tem gente que vai viver a vida inteira e só vai viver o raso, o superficial da palavra. Tem gente que vai viver a vida inteira no tudo posso naquele que me fortalece. No Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que vai viver a vida inteira dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único Filho. Tem gente que vai viver a vida inteira se enrolando para orar o Pai Nosso. Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai saber dizer quais são os 10 mandamentos. Tem gente que a terra é boa, que está pronto, que é gente boa, que é crente, gente muito boa, que é salvo, que é liberto, mas que precisa ter profundidade na palavra, que precisa buscar profundidade na palavra, que precisa ele mesmo fincar, arar a sua terra do coração. A igreja, ela faz o possível para te dar profundidade. Eu creio que nós aqui no púlpito procuramos trazer sempre palavras com profundidade. Algumas vezes não dá tão certo assim. Tem dias que nós não estamos num bom dia. Começar em mim. A igreja te dá a oportunidade de você participar da escola bíblica dominical. A igreja te dá a oportunidade de você participar de um curso de bacharel em teologia ou de um curso básico em teologia. Além disso, você tem todos os dias da semana, todas as horas do dia, para buscar profundidade na palavra. Porque você pode fazer um curso de bacharel em teologia e sair sem aprender quase nada. Passar, estudar para a prova e passar, mas não aprender. É que nem trigonometria. Eu estava brincando com a Larissa ontem. Tem algumas coisas que a gente aprende e não sabe para que a gente aprende. Para que a gente aprende trigonometria? Me diga. Alguém já aprendeu isso? Já estudou isso? Eu não lembro de mais nada. Nem eu. Não ficou. Mas a gente teve que passar pela prova. Profundidade na palavra.
Irmãos, preste atenção nisso. A vida inteira que você passar na igreja, no reino de Deus, nas coisas de Deus, você vai ver um irmãozinho que chegou agora e que vai sentar na janela. Sabe por quê, amados? Porque esse irmãozinho que chegou há pouco tempo e que está sentando na palavra, ele está sentando na janela, ele buscou profundidade na palavra. E o que está há 15, 20 anos na igreja, simplesmente está sentado no banco. Não quer ter profundidade, vínculo, compromisso com o Deus da palavra. Terra boa, terra que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Precisa ser terra que tenha estudo da palavra, busca da palavra, meditação na palavra e não somente leitura. Você entendeu isso? Diga um amém aí. Amém. Eu quero fechar, quero concluir, já está na hora, dizendo que o semeador não para de semear e nunca vai parar de semear. Amém? O semeador está sempre semeando. Ele está semeando hoje e vai semear outras vezes também. Eu quero dizer que Deus, de vez em quando, vai ter que arar a sua vida. Não estranhe quando Deus começar um processo de aragem na sua vida. Não estranhe quando Deus começar a fazer uma reviravolta na sua vida, porque de vez em quando Deus mexe com a gente, Deus muda algumas configurações da nossa vida, para que a semente possa germinar melhor, para que o nosso fruto seja um fruto melhor, para que o nosso fruto se multiplique. Não estranhe se Deus de repente mudar as suas estruturas. De vez em quando Deus faz isso. Algumas vezes na minha vida, eu acredito que algumas pessoas aqui pelo menos já passaram por isso. Algumas vezes na minha vida, Deus falou para eu fazer certas coisas e eu não entendi ou não queria fazer. E Deus então fez uma verdadeira revolução no meu coração, uma verdadeira revolução ao redor de mim, simplesmente porque Ele é o Senhor e Ele tem uma vontade, Ele é soberano e Ele faz com a gente, amados, da maneira como Ele quer e o que Ele quer, porque Ele é Senhor. Você entregou a sua vida a Ele, então Ele recebeu a sua vida e Ele cuida da sua vida. Amém? Não estranhe se Ele movimentar a sua vida. A última coisa que eu quero dizer para você é que a evidência de que nós estamos ouvindo e recebendo a palavra de Deus corretamente é frutificar. A evidência de que você é uma terra boa é frutificar. A evidência de que a palavra está entrando no seu coração é frutificar. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nós não somos conhecidos pelos nossos dons. Não se reconhece um cristão pelo dom de línguas, pelo dom de profetizar, pelo dom de sonhar, pelo dom de revelação, pelo dom de discernimento de espíritos. Não se conhece um cristão pelo dom de tocar violão, mas se reconhece um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, pelos seus frutos. É pelo fruto que se conhece o quê? A árvore. Que você seja uma árvore frondosa, que você permita que o Senhor semeie cada vez mais e que você dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao pararmos para meditar na parábola do semeador, Senhor, a única coisa que nos resta a orar é dizer: semeia nos nossos corações. Semeia, Senhor. O semeador saiu a semear e nós cremos que o semeador ainda está semeando. Que o Senhor encontre em nós uma terra fértil, uma terra
aberta ao teu plantio. Que o Senhor encontre aqui corações disponíveis para serem regados pelo teu Espírito, corações disponíveis para se aprofundar na palavra, corações disponíveis para serem arados pelo Senhor, corações disponíveis para receber a chuva do Espírito Santo. Senhor, nos dias em que o nosso coração estiver com espinhos ao redor, abre os nossos olhos, Senhor. Nos ensina a observar esses espinhos. Não deixa, Senhor, que as preocupações da vida e as preocupações com a riqueza nos façam esquecer da Tua vontade, da Tua soberania, da Tua palavra, das Tuas virtudes plantadas em nós. Não permita, Senhor, que nós deixemos crescer os espinhos e que eles venham a sufocar os nossos sonhos e a Tua palavra lançada em nós. Senhor, que nos dias em que o nosso coração estiver com pedras, pedregulhos por baixo, que o Senhor possa nos dar quebrantamento suficiente para pedir ao Senhor para tirar de nós toda amargura, todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência. Que o Senhor possa usar alguém para nos alertar, Senhor, de alguma forma nos mostrar que nós não podemos ficar com as raízes superficiais. Senhor, se hoje aqui entrou alguém com o seu coração sofrido, com a sua terra pisada, com a sua terra endurecida, a ponto de não conseguir ver germinar os teus sonhos na vida de cada um de nós, que o Senhor possa hoje afofar os corações, afofar a terra, trabalhar a terra, que o Senhor possa nos tirar da beira do caminho e nos levar para o solo bom. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a observar as terras do nosso coração e nos ajuda a tratar as terras do nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, gratos pela Tua palavra e gratos pela oportunidade de virmos aqui Te adorar. Recebe todo louvor e toda glória, Pai. Leva-nos para casa agora no Teu descanso, na Tua bênção, na Tua segurança. Que nós cheguemos em casa, Senhor, seguros pela Tua mão, pela Tua proteção. E guarda-nos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito de Deus repouse sobre vós, irmãos amados. Que o Senhor lhes dê um coração como terra fértil e que a semente do Senhor, que a semeadura do Senhor possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, agora e para sempre. Amém, amém. Eu quero convidar você a exaltar o Senhor com uma salva de palmas.